Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, versos de 1 a 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7. Irmãos, nós estamos começando hoje uma série de 3 sermões sobre presbiterato bíblico. Nós iremos agora, no dia 22, ter eleições para presbíteros e diáconos, né? Nós teremos aí como candidato o Sérgio e o Roberto para presbítero, e para diácono o Hernani, o Fábio e o Valmizão, que o mandato está vencido, mas por causa da pandemia está exercendo o mandato. Então, eu preguei 3 sermões sobre diaconato e agora, pela lei da Constituição da igreja, eu preciso pregar também instruindo a igreja sobre presbítero. E ao olhar para esse texto, antes de ler, irmão, só dando uma breve introdução, eu quero que os irmãos atentem bem que essas qualificações para presbítero ou para diácono é o que é esperado para todo cristão. Então, quando eu falar presbítero ou quando eu falei diácono, todo cristão ele deve se encaixar dentro desse padrão. É lógico que a quem mais é dado, mais é cobrado. É lógico que nós vamos perceber no texto que os líderes da igreja precisam se esforçar ao máximo para ser exemplo e padrão de conduta na igreja. Então, sabemos que a igreja presbiteriana, ela é um sistema de governo conciliar, é um colegiado. Ela é regida, administrada, pastoreada por presbíteros. Existem 2 tipos de presbíteros na igreja presbiteriana. O presbítero docente, que sou eu, que estudamos, os pastores estudamos para estar pregando, nos esmerando na palavra, pregando, apesar que hoje nós vemos muito presbítero pregando e pregando muito bem. E temos um grande exemplo no Brasil, o presbítero lá de São Paulo, eu acho que é de Pinheiros, chamado Solano Portela, é de Pinheiros? Solano Portela, inclusive, ele foi até candidato a presidente do Supremo Concílio. E nós temos aqui presbíteros na nossa igreja que pregam. Nós temos o Sérgio, o Roberto, o Zé Alberto, o Marcos Coelho, presbíteros que pregam. Então, graças a Deus. Mas eles são presbíteros regentes, e nós vamos entender um pouco sobre isso aqui também à noite. Vamos ficar de pé, vamos ler essa palavra. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 ao 7. Assim está escrito: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Oremos, irmãos. Pai querido, Tua palavra foi lida, manifesta agora o Teu desejo, a Tua vontade,
ministra sobre os nossos corações, iluminando a nossa mente, o nosso coração com a Tua palavra, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor possa, de fato, ó Deus, falar aos nossos corações e que a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Senhor Deus, Rei meu e Senhor meu. Amém. Amém. Pode sentar, igreja. Quando eu estava preparando esse sermão, e quando a gente fala de conduta, de que precisamos ter uma conduta, me lembro quando eu era jovem, um pouco mais jovem do que eu sou agora, com 20 anos, lembro de sair da Assembleia de Deus, que eu congregava na Rua 8, ali na Vila Góes, e não foi antes de eu casar com a Cássia. Então eu casei com 19, né, amor? A tempo de graça foi em que época? Eu tinha o quê, 18 anos? Isso, né? Lembro quando eu fui, depois da tempo de graça eu fui para a Presteriana. Tempo de graça foi um grupo de irmãos que saíram da igreja presteriana da Vila Góes, na Rua 9, né, por um desacordo entre pastor e presbíteros. Houve um grande desacordo entre conselho da igreja lá na Rua 9, presbíteros, e o pastor da época. E saiu então o pastor e alguns irmãos e fundaram a igreja Tempo de Graça. E nessa época eu e a Cássia começamos a dar um apoio. Acho que nós não chegamos a sair da Rua 8. Acho que estávamos dando um apoio, que depois nós voltamos e casamos lá. E aí tinha um irmão que veio junto, que era também candidato a líder nessa igreja, muito querido do pastor, muito querido dos irmãos. Eu lembro com o tempo, esse irmão, ele começou a não concordar também com o pastor, com a conduta da igreja. Eu lembro uma vez que ele me pegou, ele era vendedor de refrigerante e cerveja, e ele me levou para lá, para perto do cemitério Vivian Park, e mostrou uma tendinha, né, uma tendinha lá no meio do pasto. Antigamente ele era só pasto, era água mineral cristalina, sem indaiá, até na Pelo do Vico era só pasto. Aí tinha uns gadinhos ali na época, e tinha uma tendinha, e ele, olha, ela estava lá naquela tendinha lá no meio do pasto. Oh, ali, ó, lá dentro fica o pastor olhando o gado. Eu passo de manhã, ele está ali. Eu passo à tarde, ele está ali. Tem vezes que eu passo à noite, ele está com a lanterna ali no meio do gado. E nessa situação ele falou, eu não posso concordar com a conduta da forma que está acontecendo na igreja, porque o pastor não tem acompanhado as ovelhas e tal. E eu lembro que na época o pastor, ele tinha uma mulher que estava doente, muito enferma, problema de coluna, e um filho que tinha uma doença rara, que ficava praticamente vegetando na cama, uma criança de 11 anos. E esse pastor, ele no sofrimento, e no final, praticamente toda a igreja abandonou aquele pastor, a igreja fechou, e foi uma tristeza muito, 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 muito grande. Muito grande. E houve uma situação tão delicada na vida de tanta gente, uma consequência tão ruim na vida de tanta gente por causa daquela situação. O pastor teve que ir para Goiânia, começar o seu pastorado em outra igreja. E muita gente ficou sem saber para onde ir, sem de fato saber como fazer, sem como voltar para a igreja que saíram, sem como continuar, e ficou aí, tem gente até hoje sem estar na igreja.
E eu lembro assim que esse irmão na igreja, eu não vou falar nome, esse irmão na igreja ele era uma pessoa muito santa. Na igreja ele era uma pessoa muito dada a ajudar, muito solícita. E eu lembro quando eu casei, ele me chamou para trabalhar com ele, numa grande empresa, e ele era o gerente dessa grande empresa, de uma grande marca de refrigerante. E eu fui trabalhar com ele. E ele já tinha mudado para essa cidade, e eu fui para lá. Ele me falou, olha, enquanto você se estabelece e traz sua família para morar aqui, você vai morando comigo. E eu fui conhecendo quem era essa pessoa no mundo, lá fora. E eu fui conhecendo a conduta dele, e eu fui me decepcionando porque ele não era a mesma pessoa que ele era na igreja. Ele xingava os funcionários, ele mexia com mulher na rua, ele falava bobagens, boca suja. Irmãos, era assim, coisa terrível. Era coisa terrível que eu falo assim, gente, eu nunca imaginava que essa pessoa que eu estou convivendo com ela aqui é a mesma pessoa que eu convivi dentro da igreja. Que queria zelar, que se dizia que estava zelando pela igreja, mas uma pessoa se mostrava totalmente mundana, fora das quatro paredes da igreja. E o quanto os seus colaboradores, né, na época não se falava colaboradores, né, na empresa, mas o quanto as pessoas que ele tomava conta, que ele era o chefe daquele local todinho, coordenava tudo, o quanto elas sofriam, porque ele era um patrão carrasco, muito carrasco, muito carrasco. E eu ficava com vergonha até de falar que ele era cristão, crente, porque eu convivia com os outros funcionários e ninguém sabia ou não acreditava que ele fosse uma pessoa que amasse a Cristo, que amasse a Deus, porque a conduta dele fora da igreja era treva pura, treva pura. E, irmãos, quando a gente olha para um texto desse de 1 Coríntios, capítulo 3, e quando a gente olha para a palavra de Deus, é impossível nós termos uma vida dupla, uma vida de dualidade, uma vida compartamentalizada, onde aqui eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra pessoa, no meu trabalho eu sou outra pessoa. Mas a Bíblia diz que quando nós somos transformados, nós nos transformamos, quando nós somos enchidos, encontrados com o Espírito Santo, quando nós recebemos a Cristo por meio do Espírito Santo, quando nós somos encontrados, acho que estou soprando no microfone, está ficando meio ruim para vocês ouvirem. Quando nós somos encontrados de fato com a salvação e batizados com o Espírito Santo, a nossa vida começa a sofrer um processo de regeneração. Há uma conversão e Deus imputa em nós a justificação, o juízo dele, nos tornando uma pessoa justa em Cristo Jesus, justificadas em Cristo Jesus, e aí começa um processo de regeneração, um processo de transformação, onde a cada dia, mediante a sofrimentos, mediante ao decorrer da vida, nós vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas mais sensatas, pessoas mais cordatas, pessoas mais humildes, mais justas, mais verdadeiras, mais sinceras, mais amigo do bem do que inimigo da paz. Isso a Bíblia fala para nós que nós somos todos os dias, nós estamos sendo todos os dias, e nós fomos convertidos em Cristo. Somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós não cremos que nós perdemos a salvação, mas nós cremos na perseverança dos santos, a perseverança do Espírito Santo em nosso coração, mantendo aquilo que Deus nos deu por graça em Cristo Jesus. E aquilo que Deus deu, ninguém toma.
Aquilo que Deus te entregou, ninguém toma. É seu. Porque a obra expiatória de Cristo Jesus sobre a tua vida, ela é real, ela é verdadeira e ela é soberana. Aquilo que Deus fez na cruz, ela é irrevogável para aqueles que foram encontrados por Deus, salvos, lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo, irmãos. Eu sei que nessa vida nós encontramos problemas. Eu sei que nessa vida nós encontramos adversidades. E eu sei que nessa vida nós sofremos perseguições por querer, de fato, viver o Evangelho, viver a palavra de Deus. Sermos de fato verdadeiros, sermos justos, sermos santos, sermos de fato promotores da paz. Eu sempre falo essa palavra aqui na igreja, que nós cristãos, nós somos promotores da paz, promotores da verdade, promotores do quê? Da justiça e da santidade. Nós somos embaixadores na terra, embaixadores dos céus aqui na terra. Nós representamos os céus aqui na terra. Pelo menos é o que deveria ser, irmãos. É o que deveria ser a vida de todo cristão. Quando alguém na convivência com você, ele fala, nossa, eu amo conviver com você, eu me sinto tão bem. Ao estar junto com você, parece que eu estou vivendo um pedacinho do céu. Que maravilha, né? O esposo olhar para a esposa e falar, nossa, meu casamento é tão bem, é tão abençoado, minha vida conjugal é tão abençoada com você, meu marido, minha esposa, que eu vivo no meu casamento um pedacinho do céu. A minha casa, a minha família é um pedacinho do céu. O meu ambiente de trabalho é um pedacinho do céu, porque na verdade eu exerço aquilo que a palavra de Deus me encheu, aquilo que Deus me tomou para ser, aquilo que Deus me derramou por meio do Espírito Santo, e agora eu sou esse copo, esse vaso que está cheio, está transbordando e está atingindo outros vasos. Então, irmãos, a questão é, aqui nós vamos falar de presbíteros como nós falamos de diáconos, mas a responsabilidade é de todo cristão. Porque muitas vezes a pessoa pode falar assim, nossa, eu não quero ser presbítero não, porque ser presbítero é muito difícil. Prefiro mais ser diácono, porque é mais fácil. O critério é menos. Aí Deus fala, não, eu não quero nem ser presbítero nem ser diácono. Eu quero ser membro comum, porque aí eu não vou ter responsabilidade nenhuma, não vou estar dentro desses critérios. Isso é um pensamento errado, irmãos. Isso é um pensamento errado. Porque se nós olharmos na doutrina bíblica do sacerdócio universal de todo crente, porque é uma doutrina bíblica verdadeira que se encontra em toda a Bíblia, o sacerdócio universal de todo crente, você foi chamado para ser um pastor. Você foi chamada para ser uma pastora. Olha aqui que o pastor está falando de púlpito, pastora na igreja presbiteriana. Você foi chamado para ser um sacerdote do seu lar. Você tem que pastorear aqueles que Deus colocou à sua volta. Seja a sua esposa, os seus filhos e netos, seus amigos, seus vizinhos. As pessoas que fazem parte do seu ciclo de convivência. Quantas pessoas fazem parte do seu ciclo de convivência? Eu acho muito bonito e eu fico assim... alegre, eu não vou falar com inveja, porque inveja não é de Deus, daquelas pessoas que têm uma facilidade de agrupar pessoas, de fazer amizades, de ter casa cheia. Eu vejo aqui o presbítero Roberto, a casa dele é sempre cheia. Vem gente lá do Mato Grosso do Sul, e estou indo para sua casa, e chega aquela família grande, e a loja lá, e ele está feliz, e vai chegar, e está chegando mais gente, está chegando mais gente. Que bênção, irmãos. Que bênção a gente ser bem recebido, e a gente vai ver isso também aqui. Preocupa não, irmãos. Eu quero trabalhar dessa forma mais tranquila com os irmãos, para mostrar para vocês que não só os presbíteros e não só os diáconos,
eles precisam entender essa palavra, mas todo cristão. É lógico que do presbítero, do oficial, ele é mais cobrado. Ele é mais cobrado porque ele é um líder. Mas vamos lá, irmãos. A primeira questão que eu quero tratar com os irmãos aqui esta noite, se encontra no verso 1, onde diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Irmãos, o presbítero, o presbiterato é algo que precisa ser almejado. É algo que pode ser almejado. É algo bíblico e algo agradável. Às vezes a pessoa assim, acha assim, não, para ser presbítero, precisa sentir uma vocação, precisa sentir um chamado muito especial. Alguns falam assim, não, eu vou orar e se Deus me revelar no sonho, se eu sonhar que eu estou sendo um presbítero, eu vou pensar nesse caso. Se eu sentir no coração. E a Bíblia fala que não. Quem aspira ao episcopado, parece que esse microfone está muito sensível, né? Tá incomodando os irmãos? Tá tranquilo? Então, quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja, irmãos. Quer dizer que esse presbiterato, ele pode ser desejado. Esse presbiterato, ele pode ser buscado. E quem busca, quem deseja ser presbítero, quem busca e quem deseja ser presbítero, é algo que agrada a Deus, é algo que está fazendo algo bíblico. Está de fato vivendo o que a palavra de Deus chama o homem para ser. Fiel é a palavra. O que Paulo está querendo dizer aqui para Timóteo, ele está falando, olha, a base do presbiterato não é somente a sua vontade. A base do presbiterato não partiu de algo que eu quero para a igreja aí que você vai pastorear, Timóteo. A base para o presbiterato não é algo que foi inventado por alguém, mas é algo divino, algo celeste, algo dos céus. É algo que nasceu no coração de Deus e veio ser dado para nós. Se você olhar na Bíblia toda, você vai ver duas funções, e nós vamos perceber isso, que é o presbiterato e o diaconato, irmãos. E quando ele chama a atenção de Timóteo para a fidelidade da palavra, olha, é algo que precisa se atentar, porque fiel é a palavra. Fiel é essa palavra. Presbítero, irmão, significa bispo. Presbítero significa pastor. A palavra, quem aspira ao episcopado, essa palavra ela pode, no original, ela significa aquele que aspira, né, ao episcopado, a ser um supervisor da igreja. Excelente obra almeja. A palavra presbítero, ela pode ser usada como ancião e como, de fato, um supervisor, alguém que está supervisionando a igreja. Alguém que está cuidando da igreja. Alguém que zela da igreja pela palavra. Porque tudo começa na palavra, irmãos. Porque fiel é a palavra. Assim como a nossa fé é pautada pela palavra, assim como a fé vem por ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus, assim como nós precisamos, irmãos, fortalecer a nossa vida espiritual ouvindo a palavra de Deus. Agora, irmãos, o presbiterato também é fortalecido pela fidelidade da palavra de Deus, é fortalecido na palavra de Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16, 17. 3, 16, 17. Assim está escrito. 2 Timóteo 3, 16 e 17.
2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem capacita para toda boa obra? Quem nos habilita para toda boa obra? Deus, por meio da sua palavra. A habilidade, a instrução, a condição, é Deus quem dá por meio da instrução, do ensino, da repreensão, da exortação por meio da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela exorta, ela atinge o nosso coração, ela choca com o nosso pecado. Nem sempre vai ser agradável ouvir a palavra de Deus. Lembra da situação que Jesus estava pregando para uma multidão? E quando ele olhou, só estavam os discípulos. E o que Jesus falou para os discípulos? Se tiver difícil de ouvir o que eu estou ouvindo, né? Pode retirar-vos. Pode retirar-vos. Jesus era duro nas coisas que ele falava. Porque ele repreendia, ele usava a palavra para ensino, para exortação, para abrir de fato o caminho para a salvação. Irmãos, nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus. Lembra a história de Paul Washer? Paul Washer foi convidado para pregar numa igreja nos Estados Unidos, na Pensilvânia. E ele disse que não conhecia a igreja, e ele disse que pregou aquele sermão. E disse que no final, chegou uma irmãzinha e falou: pastor, que sermão maravilhoso. Eu queria que o senhor fosse pastor da nossa igreja. Aí ele virou para aquela irmã e falou: irmã, por causa de um sermão, a senhora quer que eu seja pastor da sua igreja? A senhora não me conhece. A senhora não sabe dos meus erros, dos meus pecados, quem eu sou. Por que, irmãos, eu estou citando esse exemplo? Porque nós vamos entrar aqui, irmãos, num segundo tópico, onde fala que nós precisamos conhecer aqueles pelo qual nós vamos colocar sobre o nosso, sobre a nossa supervisão, sobre nosso pastorado, sobre o pastorado da nossa igreja. Nós precisamos conhecer, porque esses homens precisam de fato ter qualidades essas que estão escritas aqui na palavra de Deus, porque o presbiterato requer de fato essas qualidades. Quando Paulo fala do verso 2 em diante, é necessário, portanto, que o bispo, o presbítero, o pastor, porque presbítero significa pastor, seja regente, seja docente, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Irmãos, a primeira qualificação para um presbítero é que ele seja irrepreensível, que ele não tenha nada de que venha a ser repreendido, exortado com veemência. A palavra aqui diz para nós exatamente que ele venha, de fato, viver de acordo com aquilo que ele prega. Lá em 1 Timóteo 5,14, se você abrir sua Bíblia, 1 Timóteo 5,14,
Assim está escrito. Quero, portanto, que as viúvas mais novas, filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável da maledicência. O que essa palavra está querendo dizer, irmãos? O que essa palavra está querendo dizer para nós? É que tanto os presbíteros, quanto também as mulheres, quanto também todos os cristãos, nós devemos atentar para a santidade, atentar para aquilo que Deus nos chama para viver em santidade, seja em casa, seja em família, estabelecendo de fato parâmetros para cada fase de nossas vidas, tanto para casados, quanto para solteiros, quanto para viúvas. Então, irmãos, a questão de buscar ser irrepreensível, eu sei que é mais pesado para aqueles que estão à frente, liderando a igreja, mas todo cristão precisa fazer aquilo que a palavra de Deus requer, para que nós não tenhamos dar lugar para que alguém venha nos repreender. Alguém venha nos repreender. Precisamos ser exemplos. Precisamos ser exemplos, irmãos. Eu sei, irmãos, que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Como eu falei, nós estamos num processo de regeneração, de conversão. Mas nós precisamos, irmãos, nos atentar sempre, 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 em vigiar, orar todo o tempo, para não cair em tentação. Devemos nos lembrar da oração do Senhor Jesus Cristo, quando Ele ensinou que parte da nossa oração deve ser o quê? O clamor a Deus, para que nós não venhamos cair em tentação, mas para que Deus venha nos livrar do mal. Porque somos tentados, irmãos, a todo momento. Somos tentados a todo instante. E cada um sabe onde seu calo aperta, não é não? Cada um sabe onde seu calo aperta. Então, na nossa oração precisa, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livre do mal. Não me deixe cair em tentação, mas me livre do mal, Deus. Porque somente o Senhor tem o poder para me ajudar. Porque nós sabemos, irmãos, nós sabemos que todo pecado cultivado se torna numa grande floresta em nossa vida. Uma grande floresta. Irmãos, mas aqui também fala que o presbítero, ele precisa ser um homem temperante, que no grego quer dizer uma pessoa controlada pelo Espírito, uma pessoa calma, uma pessoa não iracunda. Não pode ser uma pessoa iracunda, uma pessoa que é sanguínea, que de repente ela tem ela explode e é explosiva. Lá em Provérbios 15:1, eu vou ler, mas eu já sei o texto de cabeça, mas para os irmãos abrirem a Bíblia aí, se quem tiver com a Bíblia, Provérbios 15:1. Está assim, irmãos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você já teve a experiência de, numa discussão, você se irar com uma palavra dura? Ou você já teve a experiência de, numa discussão, alguém se irar com você, com uma palavra dura que você falou? Tem pessoas que chegam até a vias de fato por causa da palavra dura. Mas você já também teve a experiência de desviar o furor, a ira de uma pessoa com uma palavra branda? Quando a pessoa vem com 7 pedras na mão para tirar, para te arrebentar, e ela vem toda com falta de educação e você é educado com a pessoa. Se ela grita, você fala baixo, você fala educado. Você notou que você pode mudar, de fato, a situação agravante, que poderia acarretar em prejuízos e outras coisas mais,
porque a palavra branda desvia o furor, irmão. E a palavra usada aqui por Paulo, ela aponta para isso, que o presbítero ele precisa ter essa sabedoria. Eu novamente repito aqui, irmãos, isso aqui é princípio bíblico. Não é só para presbítero, eu vejo, e é bíblico, e a Bíblia diz que é para todo cristão. É para todo cristão. Se você quer viver em paz, se você quer gozar a paz, você precisa de fato entender que você não pode pagar o bem com o mal. E você não pode pagar o mal com o mal. Se alguém vem com o mal para você, você precisa pagar com o bem. É por isso que a Bíblia diz que quem faz isso amontou o quê? Brasas vivas na cabeça da pessoa. Se a pessoa vem para te espizinhar, para te humilhar, para te tirar do sério, e você lembra desse princípio bíblico, e é brando, quebra o coração dessa pessoa com brandura, com educação, com humildade, você de fato está amontoando brasas vivas na cabeça dessa pessoa. E ela vai entender que você é um filho de Deus, é um filho da luz. E que em você as trevas não imperam. Aí você pode me dizer assim, pastor, mas meu temperamento é muito difícil, eu sou uma pessoa muito explosiva, né? Eu lembro, quando eu conheci o Leopoldo, né? Quando ele era adolescente, a diferença minha para o Leopoldo aí deve ser 5 anos. Então ele era adolescente da Pioneira, eu já era jovem. Né, e ele recebeu o apelido de Pólvora, né, todo mundo chamava o Porva, não era Leopoldão, ó o Porva, né, por quê? Né, se você riscasse alguma coisa perto dele, ele explodia, né? Então, quantos crentes são crentes pólvoras, né? Que você não pode riscar nada que já explode. Quantos crentes são assim, irmãos? E agora, quando a gente tem um livro que eu lia quando eu estava no seminário, o título é assim, Temperamentos controlados pelo Espírito. Muito bom. Se eu não me engano é de Tillahai, né, Hacem? Você lembra desse livro? Temperamentos controlados pelo Espírito. Porque, irmãos, é bem claro que a Bíblia diz que aquele que foi encontrado com a salvação, aquele que foi batizado com o Espírito Santo, agora ele tem algo nele que o ajuda a ter controle, domínio próprio. E isso, a Bíblia diz que domínio próprio é o quê? Fruto do Espírito. Se eu tenho Espírito, eu tenho domínio próprio. Eu não vou viver sendo uma pessoa descontrolada. Eu posso de vez em quando ficar irado, posso de vez em quando perder o controle, mas eu não vou viver descontrolado, não vou viver iracundo. Isso pode acontecer por causa da minha humanidade, da minha natureza caída, ainda que está sendo regenerada, é um processo de regeneração, pode acontecer. Mas eu tenho certeza que se acontecer, por causa do Espírito Santo que habita em mim, eu vou me entristecer. Eu vou ficar triste. Porque o Espírito Santo vai me incomodar. Assim como o Espírito Santo nos incomoda em todo e qualquer pecado. Quando você mente, quando você cobiça, seja o bem do outro, a mulher do outro. Quando você pensa o mal das pessoas, quando você fala mal das pessoas, quando você deixa de ser promotor da paz e da justiça e da santidade. Tem gente que não entende. Muitas vezes, eu chamei um certo tempo atrás um amigo meu, que ele lançou um livro, né, sobre depressão, e no livro ele é teólogo e ele é jornalista, e agora está fazendo outro curso superior. E ele defende no livro dele que para muitos casos de depressão, não precisa de remédio, medicamento. Não precisa. Precisa do quê? De um coração quebrantado.
de um coração que confessa e reconhece o seu pecado, de um coração que sabe que precisa de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, vivemos angustiados, tristes, porque não compreendemos que precisamos mudar as nossas atitudes, e é o Espírito Santo que está nos incomodando, o Espírito Santo que está triste dentro de nós, ele está triste com a sua atitude, com as nossas atitudes. Isso é um sinal de Deus mostrando para você que você precisa mudar, que você precisa mudar a sua atitude, que você precisa mudar a sua forma de olhar para o mundo, de olhar para as pessoas, de olhar para as situações. Porque muitas vezes olhamos para as situações da maneira que queremos ver. Lemos o mundo com os nossos olhos carnais. Lemos as situações de maneira precipitada e erramos muitas vezes, fazendo juízo antecipado de situações e de pessoas. Pecamos muitas vezes, quando só percebemos o cisco no olho do outro e não conseguimos enxergar a trave que está nos nossos olhos, irmãos. E muitas vezes a causa da nossa tristeza, a causa da nossa angústia, é por não entender que o Espírito Santo está triste em nós. Ele não tem motivo nenhum de estar alegre em nós, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu pensamento, Ele sabe da sua cobiça, Ele sabe das suas vaidades, porque de Deus, irmãos, nós não escondemos nada, não escondemos nada. Podemos esconder da nossa esposa, podemos esconder do nosso marido, você pode esconder dos seus pais, você pode esconder, mas de Deus você não consegue esconder, e o Espírito Santo está triste. E muitas vezes você está angustiada, triste, está sendo incomodado, e não sabe com o que e nem por quê. Mas o Espírito Santo fala ao seu coração esta noite e fala: olha, é preciso confessar, é preciso arrepender, é preciso enxergar que você precisa arrepender, se entristecer e confessar o seu pecado. Eu falo assim, sabe, irmãos, é tão bom quando na casa da gente está tudo bem, né? Quando há uma harmonia entre marido e esposa. Eu falo assim que quando eu e a Cássia tá bem, as meninas tá bem, a casa fica alegre, a casa é feliz. A gente tá ali alegre porque está tudo bem. Mas se há uma desavença e há uma briga, se eu brigo com a Cássia ou ela briga comigo e fica aquele clima ruim, a casa entristece. Já notou, irmãos? A casa fica triste, porque quebrou a harmonia. Você olha para as meninas estão tristes, você olha, a situação está triste. Tem muita casa de harmonia quebrada, irmãos. Tem muita mulher querendo sair de casa, só não sai por causa da situação. Tem muito marido ficando mais na rua do que em casa, porque não tem alegria mais em casa, na vida conjugal. Por que que o índice de violência doméstica subiu, triplicou na pandemia? Por que tanto marido batendo em mulher, tanto mulher batendo em homem também? Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher correndo atrás do marido com uma cadeira de bar para quebrar nele. Se ela não tivesse tropeçado e caído, eu acho que ela tinha acertado aquela cadeira nele. Irmãos, a Bíblia diz que toda casa dividida não subsiste. E se na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, brigas e intrigas nos causam tristeza, dores, isso é amplificado na nossa vida espiritual, irmãos. Não queira achar que está tudo bem quando você está mentindo.
Não queira achar que está tudo bem quando você está cobiçando. E aqui fala que o presbítero precisa ser marido de uma só mulher. O adultério, irmãos, não acontece só quando você pratica o ato com um amante, ou com uma prostituta, ou com um prostituto, ou com quem quer que seja. A Bíblia diz que só de você olhar para uma mulher, ou para um homem, com pensamentos impuros, você já adulterou com essa pessoa. Olha para você ver, irmãos. Olha para você ver. Eu tenho 11 anos de ministério pastoral. 11 anos de ministério pastoral. E o que eu mais escuto em muitos aconselhamentos é de casos e mais casos de pessoas presas em pornografias na internet. Sites pornográficos. Homens jovens e homens idosos, irmãos. A gente acha que o idoso ele perdeu o libido, né? Não, está idoso, ele não tem mais libido. Infelizmente a gente vê homens idosos presos. E a gente vê pessoas tristes, angustiadas, deprimidas, porque não consegue mais se arrepender, não tem força mais para deixar o pecado. E ao olhar para esse texto, tanto a qualidade de ser hospitaleiro, modesto, sóbrio, apto a ensinar, e todas essas qualidades que se buscam num candidato a presbítero, que muitas vezes agora o pastor está pregando e você fala assim, eu vou observar na vida do candidato a presbítero, vou começar a observar. E é muito bom, né? A gente fala assim, eu vou começar a observar na vida do pastor, que também é presbítero, vou observar na vida do Sérgio, vou estar de olho ali nas redes sociais. O Sérgio nem tem rede social, né, Sérgio? Vou escafunchar, né? Eu vou como é que os jovens falam? Eu vou stalkear, né? As redes sociais do fulano, para ver como é que é a postura, como é que é a situação. E a gente não percebe que eu preciso também ser hospitaleiro. Eu falo, eu e a Cássia, a gente sempre fala que nas nossas viagens, quando a gente viaja para a casa de alguém, a gente é tão bem recebido nas casas das pessoas, que a gente fica até constrangido, irmãos. A gente já fui pregar uma vez em Jataí, fui recebido na casa de um pastor amigo. Nós fomos tão bem recebidos, que fala, meu Deus, o quanto nós precisamos melhorar na questão de hospitalidade lá em casa. Olha que exemplo tão lindo que nós tivemos. Passei pela casa do meu tio lá em Macaé, nas minhas férias, de 2 anos atrás. Que alegria, que felicidade, chama todos os familiares e quer mostrar tudo para a gente, recebe a gente, e quer fazer camarão na não sei o que lá, e salmão não sei o que lá, e que alegria, irmãos. E é exatamente isso que não só a palavra requer dos presbíteros, que sejam hospitaleiros, mas requer de todo cristão. Para quem está acompanhando aquela novelinha Gênesis, né, na Record, a gente percebe da cultura judaica, o quanto o povo judaico era hospitaleiro, né, com os visitantes. Chegava o visitante, já ia todo mundo correr para amassar pão, para matar um cordeiro, para fazer uma mesa, para cuidar. O quanto é importante, irmãos. Nós vivemos um mundo onde o humanismo está em alta, o individualismo, cada um por si, né? E agora nem Deus para todos, né? Porque nem todo mundo está acreditando mais em Deus. Cada um por si e pronto. E nós precisamos, irmãos, entender que a palavra requer de nós, que não é cada um por si.
que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos amar o outro, que nós precisamos receber bem os nossos visitantes, não só os presbíteros, né? Graças a Deus, eu não posso falar nada, eu sou muito bem recebido na casa de todo mundo, graças a Deus aqui. Aonde eu vou, sou bem recebido. Eu sei que cada um de vocês recebe bem os seus visitantes. Isso é bíblico, irmãos. E isso é cobrado não só do presbítero, mas também de cada cristão. Agora, o presbítero ele precisa ser apto a ensinar. Mas quando olhamos na Bíblia, a Bíblia diz que todo cristão, todo discípulo de Jesus, ele tem que ser o quê? Ele tem que dar razão da sua fé. Assim como o presbítero tem que ser apto a ensinar, o cristão, o crente, ele precisa dar razão da sua fé. De que forma? Ele precisa, irmãos, professar a fé. Ele precisa proclamar a sua fé. Não somente pela vida, mas por palavras. Não, na verdade é aquela velha história, né? Aquele velho dizer, né? Gente, eu acho que eu estou passando o horário aqui. Aquele velho dizer, pregue a palavra, pregue em todo tempo. Se possível, use palavras. Não, devemos pregar em todo tempo, por palavras e pela vida. Então, irmãos, nós falamos da qualidade dos presbíteros, mas também lembramos da qualidade de todos os cristãos. E o quanto nós precisamos estar atentos, irmãos, ao nosso chamado, à nossa vocação, aquilo que Deus nos chamou para ser, que é sal e luz. Sal e luz. Os presbíteros, é lógico, a responsabilidade é maior, porque eles vão representar a igreja no conselho. Estão representando, o presbítero é a sua voz no conselho, nas decisões. Precisam ser homens sábios, cordatos, sóbrios, não dado ao vinho, né? Tem muita gente falando, não quero ser presbítero, não, quero ser diácono, porque o diácono não é muito dado ao vinho, mas o presbítero é não dado ao vinho. Então, irmãos, a questão de ser abstênico, eu acho que é o melhor para todo cristão. Não é pecado beber, é o pecado se embriagar, perder o controle. Mas ninguém toma porque gosta e vai tomar e não vai embriagar. Então, geralmente eu falo da abstinência, a bebida. Se você pode não beber, que não bebe. É a melhor escolha. Melhor escolha, irmãos.